E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo sobre o Mano Menezes no Bahia, eu disse que faria um caso o Corinthians demitisse o Thiago Nunes. E bem, o Corinthians demitiu o Thiago Nunes. Então aqui estou eu para falar da saída do Thiago Nunes no Corinthians. Era uma coisa que já era meio bola cantada, né? Já se imaginava o que poderia acontecer ao longo do dia, até por isso eu fiz aquela menção. Eu acho que foi uma demissão justificável. Até algumas semanas eu achava que o Corinthians tinha que continuar com o Thiago Nunes, esperar, porque assim, ele estava tentando fazer algumas mudanças, algumas coisas que ele percebeu que não estavam funcionando, estava tentando ousar, colocar mais o Arauz para ver se funcionava, começou a colocar jogadores da base, que também acharia uma ideia boa, lá, o Juan, Léo Natel ali, para ver se de repente criava um sangue novo, tudo, mas a coisa não estava andando. Primeiro, do ponto de vista de relacionamento, que até houve, ao longo do trabalho do Thiago Nunes, notícias de rusgas pontuais ali entre ele e o elenco, e isso fica reforçado com um comentário do André Sanches no começo da semana, dizendo que só demitiria o Thiago Nunes se ele percebesse que o Thiago Nunes perdeu o grupo. Bom, nesta sexta-feira, o Andrés demitiu o Thiago Nunes. Então é um sinal de que o Thiago Nunes talvez tenha perdido o grupo. Perder o grupo não quer dizer que o grupo tenha se revoltado contra ele e pedido a demissão, pedido a cabeça. Não, esse cara não dá. Significa que talvez o grupo tenha perdido a confiança no técnico. Falar, não, olha, não tá rolando, acho que esse cara tá tentando e o time não sai do lugar. Às vezes é isso, tá? Às vezes não é nem questão de estar querendo derrubar tudo. Então o Thiago Nunes foi demitido. Mas outra coisa que eu acho que o principal é o futebol não tá andando justamente nos pontos em que ele deveria andar mais. O Thiago Nunes foi contratado declaradamente com a intenção de fazer o Corinthians jogar um futebol mais ofensivo e mais moderno. Isso foi declarado na coletiva. Então, assim, não é que a imprensa falou, não foi a imprensa que falou, foi ele que falou, foi o André Sanches que falou. Então, ele tinha que fazer o time jogar mais, né? Jogar um futebol mais moderno, tudo, saindo um pouco ali daquele estilo muito conservador do time do Fábio Carille. Essa foi a declaração. E daí, na terça-feira, eu até disse no bate-bola da ESPN que o Thiago Nunes, o Corinthians do Thiago Nunes parecia o Corinthians do Carille, que sai tocando a bola pelo chão. Que a única diferença marcante era sair tocando a bola pelo chão. O Cássio participando da saída de bola, o Gil, Danilo Avelar, né? Que essa seria a única diferença. Mas assim, o que eu tô querendo dizer? Que o Corinthians continua um time sem imaginação no ataque, um time muito horizontal, que toca muito a bola de lado e não consegue agredir o adversário corretamente. A única diferença é que sai tocando a bola, mas não consegue fazer muito com isso. Até aquela história de que o ataque começa a se construir na defesa, é verdade, mas nesse caso não tem funcionado. E daí, até trocando algumas mensagens com os companheiros da edição da ESPN, da pauta da ESPN, fiz um levantamento para eles ali de algumas informações sobre o Corinthians do Carille, Corinthians do Thiago Nunes, desculpa, algumas estatísticas ali do Corinthians do Thiago Nunes, que mostram um pouco, falam um pouco isso que eu tô querendo dizer sobre a falta de capacidade de construção desse time, tá? Então eu vou pegar esses números que eu separei ali na conversa com eles e até alguns outros que eu peguei depois que denotam isso, tá? O Thiago Nunes tem essa questão da transição ali, então ela sai construindo a jogada de trás e faz uma transição rápida, meio volantes construtores, tanto é que ele pede a dispensa do Ralf, o Gabriel perde espaço num determinado momento para ficar com Cantilho, Camacho, Ederson, volantes que ajudam a armar o jogo. Tá? Então o Corinthians está valorizando essa capacidade de fazer com que o time faça essa transição ali, tocando bola e tocando a bola de forma produtiva, né? Tocando de forma vertical ali para achar espaços, e o Atlético Paranaense do ano passado fazia muito isso, né? Daí então fui pegar os dados aqui, né? Fui no site WhoScored, portanto tem estatísticas bem legais ali de campeonatos do mundo inteiro, inclusive do brasileiro, e fiz uma comparação, assim, como era uma conversa rápida ali, só para dar umas ideias para o pessoal, então eu peguei assim, fiz uma comparação direta, tá? Do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Inter. Por quê? O Palmeiras e o São Paulo, porque são dois times que também estão com treinadores que foram contratados com a proposta de fazer o que o Thiago Nunes foi contratado para fazer, né? De fazer o time jogar um futebol mais moderno, mais vertical, sei lá o que, toque de bola, sei lá o que, insinuante. E são
os dois rivais do Corinthians que jogaram contra o Corinthians já nesse Campeonato Brasileiro e ganharam os jogos, dois resultados que deixaram o Thiago Nunes em situação ruim no clube. Né? Então peguei o São Paulo e o Palmeiras. E peguei o Inter também, porque é o líder do campeonato, também com um técnico novo que chegou com uma proposta ali de também fazer um time que construa jogadas, construa melhores jogadas. Eu propositalmente não peguei, por exemplo, o Flamengo e o Atlético Mineiro, porque o Flamengo, eu nem vi os números desses times, tá? Porque o Flamengo tem um elenco muito melhor no papel, tudo, então poderia parecer uma comparação injusta, porque o Flamengo é outro patamar, aquelas coisas lá, e o Atlético Mineiro, porque é o time do Sampaoli, que tem um time que tem uma proposta de jogo muito clara, muito diferente ali, e também poderia gerar números distorcidos numa comparação direta, a comparação poderia soar injusta, tá? Então eu peguei só Corinthians, Inter, São Paulo e Palmeiras. E daí eu peguei o número de key passes, passes-chave, né? Passes que quebram linhas, passes que abrem espaços, passes que dão início a jogadas importantes, né? Jogadas de finalização, tudo. Tá? E eu peguei esses números dos volantes e meio-campistas, não o meia de armação lá na frente, é o meio-campista, mas também ajuda nessa fase de transição, nessa construção. Quantos passes verticais, quantos passes importantes, passes longos, quantos passes que quebram linhas, passes que acabam dando origem a jogadas de finalização. Os volantes e os meias de construção ali, os meias mais atrás, criaram em cada um desses times. A média por jogo, tá? O Ederson tem uma média de 0,1 por jogo. Agora o Corinthians, o jogador do Corinthians. Ederson, 0,1 por jogo. Camacho, 0. 0, nenhum. Tá? Camacho, 0. Ederson, 0,1 por jogo. Cantilho, que é o jogador que foi contratado para isso, tudo, 0,3 por jogo. Quer dizer, 1 a cada 3 jogos. Gabriel, 0,3 também, e Ramiro 0,4. Então o jogador que desses jogadores do Corinthians, o que mais dá passes que criam algum espaço, criam alguma jogada, é o Ramiro com 0,4 passe-chave por jogo. Isso no Corinthians. Daí vamos aqui para o Palmeiras. O Palmeiras tem o Ramires mal, 0,1, mas aí a gente vai, o segundo pior é o Bruno Henrique com 0,5, o que já é mais do que o melhor do Corinthians. O Patrick de Paula 0,6, o Zé Rafael 0,9 e o Gabriel Menino 1,4. Não, você vê como os jogadores do Palmeiras, que nem é um time que está primando pela superprodução ofensiva, mas os jogadores desse setor de campo do Palmeiras têm conseguido criar mais. Vocês estão vendo aqui a sombra que está batendo aqui, o sol batendo um reflexo aqui, que ficou a grade aqui da janela, por isso essa marca aqui de sombra, tá? Daí vamos ao São Paulo. São Paulo, cadê os números do São Paulo aqui? Fechei os números do São Paulo. Fechei os números do São Paulo. Então, os números do Inter, enquanto eu pego os números do São Paulo aqui. Os números do Inter, né? O Musto tem 0,2, tudo bem? Não se espera muita coisa do Musto, né? É um jogador mais limitado. A torcida do Inter corneta muito o Musto, né? Então, até por isso ela corneta muito o Musto, então dá pra compreender, né? Daí a gente vai pro Patrick, 0,8. Quase um passe-chave por jogo. E nessa lista aí do Patrick, tem uma assistência do Patrick super importante, um ótimo passe no meio da defesa adversária, deixando o Thiago Galhardo na cara do gol para dar o gol da vitória do Inter contra o Internacional. Né? Foi um passe que veio do Patrick, um meia, volante ali, né? Jogador que participa da construção, e você vê que sendo produtivo, sendo importante. Aqui, ó, pegando os números do São Paulo aqui que eu tinha fechado. Aqui. Edenilson, 1 por jogo, 1 passe-chave por jogo. E Rodrigo Lindoso, 1,2 passe por jogo. Daí pegar os números do São Paulo, Lisiero, 0,3, não tá bem. Tietê, 0,7. Hernanes, 0,8. Daniel Alves, 2,4. Então você vê como os jogadores desses times, os jogadores de meio de campo ali, volantes, meio-campistas, estão dando passes importantes, assistências, passes que quebram linhas, abrem espaços, que dão origem a finalizações, e os volantes do Corinthians não têm participado dessas jogadas, e o Thiago Nunes foi contratado para fazer isso, né? Então é um sintoma de que o Corinthians não consegue fazer uma transição daquela defesa que sai tocando para passar pelo meio de campo e fazer a bola chegar no ataque em situações importantes. Ou seja, o que o Corinthians faz?
toca muito de lado. Porque outra forma de você abrir esse espaço, às vezes não é um passe em profundidade, é um drible. Né? Você pode abrir espaço com drible. Deve pegar estatísticas de dribles por jogo. O Corinthians é o time que menos dribla no Campeonato Brasileiro. São 6,8 dribles por partida. O Corinthians está na lanterna, empatado com o Sport. Né? O antepenúltimo colocado é o Atlético Goianiense com 8,6 dribles por jogo. Quase 2 dribles a mais. Ou seja, o Corinthians e o Sport estão muito para trás. Né? Então o Corinthians não dá passes em profundidade com seus jogadores de meio de campo e não dribla. O que o Corinthians faz? Acaba tocando muito de lado, acaba fazendo aquele jogo lento, arrastado. Aí acho que falta no Corinthians velocidade nessa saída. Essa saída, ainda que seja tocada, é uma saída que não está sendo feita em velocidade, como era no Atlético Paranaense do ano passado. E também a falta de precisão dos passes nesse setor do campo, o passe que tem que abrir espaço. Então o Corinthians é um time que ofensivamente não tem funcionado. Mas e um sintoma disso são os impedimentos. O Corinthians tem 4 impedimentos no campeonato. O campeonato inteiro. Somando o campeonato inteiro, tem 4 impedimentos do Corinthians. Tá? Então é meio impedimento por jogo. O segundo colocado em impedimentos, o penúltimo, aliás, né? O penúltimo colocado, tem 2 empatados. O Vasco e o Grêmio com 10. Mais que o dobro. Tá? Fala, não, mas tá impedido não é uma coisa boa. Mais ou menos, tá impedido pode ser sintoma de que você tá agredindo, você tá forçando a linha defensiva do adversário. Você tá tentando projetar seus jogadores pela linha defensiva do adversário, às vezes você vai errar e vai estar impedido, mas às vezes você acerta. Né? O Corinthians não tá forçando isso. Porque o Corinthians toca muito na horizontal, então quando o Corinthians vai chegando na defesa adversária, a defesa já tá montada, então você não tem um passe em profundidade. Você não tem drible, você não tem passe em profundidade, você não tem impedimento. Né? Você não tem uma tentativa de pegar a defesa desarmada adversário, porque é ali que surge um espaço. Vai falar, não, mas isso pode ser um sinal de que o Corinthians está passando bem a bola, que os jogadores do ataque estão tendo uma boa noção ali. Poderia até ser verdade. Mas se a gente vê que o número de passes-chave por jogo, de passes que quebram linhas, passes que geram finalizações é baixo, é sinal também de que esse passe profundidade não tem acontecido, na verdade. Né? Então o Corinthians não tem avançado muito nisso. É um time que está jogando futebol burocrático. Ele fala, mas o torcedor vai poder pensar, mas tem uma das melhores defesas, um dos melhores ataques do campeonato. E de fato o Corinthians tem um ataque bom. O Corinthians vai estar em 6º lugar, é o 6º melhor ataque do campeonato, já contando essa rodada. Foi igualado pelo Palmeiras. Teve alguns times que passaram o Corinthians aí depois dessa rodada de meio de semana, mas o Corinthians ainda tem um ataque bom. É verdade, mas como é que tem surgido esses gols? O Corinthians ele tem um aproveitamento das finalizações bastante alto, bizarramente alto. Né? O Corinthians tem 12,25 chutes a gol por jogo, sendo 5,87 em direção ao gol. Ou seja, praticamente metade das finalizações do Corinthians vão em direção ao gol. Tá? E isso significa, finalização certa é aquela finalização que ou é gol ou o goleiro defende. Aquela bola que o zagueiro tira não conta, tá? Porque é considerada uma finalização desviada. Então, metade das finalizações, 48% das finalizações do Corinthians vão em direção ao gol. Esse número, em geral, ele não é sustentável em longo prazo. É difícil você consiga manter esse nível de aproveitamento durante muito tempo, sendo que a média normalmente é na casa de 35%. Então, esse número é insustentável em longo prazo. O Corinthians pode estar dando um pouco de sorte, um pouco de distorção de um campeonato que ainda tem poucas rodadas, ou então o Corinthians está finalizando mal, finalizando bolas fáceis que não levam perigo, mas assim, você está uma finalização que outros times não fariam, porque não é uma situação boa para você fazer uma finalização perigosa, e às vezes o Corinthians está fazendo e manda a bola na mão do goleiro, porque não tem muito o que fazer, mas a bola chegou na mão do goleiro, né? Por exemplo, um cruzamento que é aquela cabeçada fraquinha que vai na mão do goleiro, aquele chute de fora da área que vai na mão do goleiro, tá? E há indícios de que pode ser isso que esteja acontecendo, porque se a gente for fazer a quantidade, o aproveitamento de quantos chutes a gol o time faz para quantos chutes em direção ao gol, tá? Quantas finalizações certas o time faz a cada gol, o Corinthians é o antepenúltimo colocado. Tá? O Corinthians tem 0,19 gol a cada finalização certa. Significa que tem que chutar 5 vezes para fazer um gol.
Tá? Então, as 5 vezes em direção ao gol adversário para fazer 1. Então, o ataque do Corinthians tem funcionado porque o Corinthians tem finalizado muito em volume. Muita finalização certa, mas finalizações que, em geral, são inofensivas, até porque a gente não tem um histórico ali de vários jogos do campeonato que o goleiro adversário foi o melhor jogador em campo e parou o ataque do Corinthians. Não foram muitas vezes que isso aconteceu. Então, o Corinthians tem finalizado muitas vezes bolas fáceis e algumas vezes a bola fica um pouco mais difícil e a bola acaba entrando, né? Isso também é inevitável que isso ocorra. Então, uma vez só a cada 5 finalizações o Corinthians faz gol. Atrás do Corinthians, só Coritiba, Grêmio e Botafogo, que finalizam mais, fazem mais finalizações certas para que saiam um gol. Para você ter uma ideia, o Vasco é o líder com 0,35 gol a cada finalização certa, também é um número um pouco fora da curva. Tá? O normal é ficar na casa de 0,30, 0,20 e muito. O Corinthians está com 0,19. Então, é um sinal de que o Corinthians tem até muito gol, mas porque tem um volume de finalizações alto, mas são finalizações que, em geral, não são tão perigosas assim. É um número que, em longo prazo, não parece sustentável. Parece uma distorção de um campeonato que ainda está no começo. Então, ofensivamente, o Thiago Nunes não conseguiu revolucionar o Corinthians, não conseguiu fazer nada novo no Corinthians. E por isso eu acho que essa saída é justificável, até por uma questão de ter perdido a confiança do elenco, então a perspectiva de ele achar esse caminho em algum momento já não é das melhores. Quem vem para o lugar? O Corinthians está falando de manter o Coelho, que é um técnico que tem uma filosofia ali mais parecida com essa do Thiago, de ser um técnico mais ofensivo. Ele não é da escola mais Carille, Mano, tá? Mas a gente viu até pelo final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas vai ficar por um tempo. Se o Corinthians vai contratar alguém, aí tem que ver. Estão falando no Silvinho favorito. O Silvinho é um técnico que vai bem pela cartilha da escola Mano, Tite, Carille, né? E até foi uma crítica que ele teve no trabalho dele no Lyon, que não foi bem sucedido também por causa disso. Então o Silvinho até pode, por exemplo, ser um técnico que arrume bem a defesa, mas se ele quiser ir pro Corinthians, de repente abrir mão de qualquer tentativa que ele tente ter na Europa, ele vai precisar talvez mudar um pouquinho alguns conceitos ali para praticar um futebol ali um pouco mais moderno, porque o que ele fez no Lyon acabou não agradando justamente por causa disso. Uma crítica que a imprensa fazia muito, e a torcida do Lyon também porque sempre que a gente faz um gol, logo depois a primeira medida do técnico é recuar todo o time, porque a gente não continua jogando, né? Que é justamente o que a gente fala muito sobre a escola que tem predominado no futebol de clubes do Brasil nos últimos tempos. Tá bom? Mas é isso, então, aqui alguns números aí do Thiago Nunes. Se você gostou da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham do assunto.